Louvado seja Deus por isso, amém? Amados, nós estamos num período muito bom, né? O período do mês de dezembro, momento em que as pessoas começam a festejar, se preparar aí nas empresas, com amigos cultos. Gente que de repente você nem esperava receber um presente, aí recebe. Tem aquele momento alegre de confraternização. É pessoas ligando uma para as outras, pessoas que há muito tempo não se comunicavam e passam então a se comunicar, dar um alô, né? Tem gente que lembra até que tem mãe, né? Olá, mãe, Feliz Natal. Outros pais, né? Ô pai, Feliz Natal. O irmão, a irmã. É um espírito, é um momento que o povo vive muito interessante. E mais interessante que isso, é um momento em que as pessoas, como o Marco estava falando aqui, de um período de crise, ainda que haja crise, ainda que haja dificuldades, mas é um período que parece que as pessoas assim passam por cima dessas coisas, não visualizam tantas dificuldades, tantas tribulações, pessoas se esforçam, se dedicam a comprar presentes, e presentes até um pouco caros, né? E compram. Aqueles também que compram um presentinho mais simples, mas com amor, com uma dedicação tão grande, que aquele presente parece até que assim, algo caríssimo, e a pessoa quando recebe aquele presente tão alegre, tão emocionada, porque a pessoa se dedicou, aquela outra pessoa se dedicou em levar aquele presente, fazer aquele embrulho, colocar aquele lacinho. Pode ser o mais singelo que for, o mais simples que for, mas todos gostam de receber presente, amém? Não há um que não gosta de receber um presente. E esse mês, amado, é o mês que nós comemoramos o melhor de todos os presentes. É o mês que, se a humanidade parasse para entender a profundidade deste presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o presente que Deus deu. Amém. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos por um minuto e começassem a imaginar um mundo sem Jesus. Comece a imaginar sua rua sem Jesus, seu bairro sem Jesus, seu estado sem Jesus, o país sem Jesus. Comece a imaginar como é que seria. Aí de repente você está falando consigo mesmo, misericórdia, pastor, seria horrível. Sem Jesus seria horrível. Porque mesmo com Jesus nessa terra, porque Jesus se faz presente no meio do seu povo, através das igrejas, apregando o Santo Evangelho, ainda tanta guerra, ainda tanta violência, tanta coisa ruim. Imagine sem Ele. E eu quero compartilhar com os irmãos. Por favor, nós comemos a palavra, nós mastigamos a palavra, e se tem uma vontade, uma coisa que a gente tem, é de pregar esse Evangelho e compartilhar esse pão da vida com os irmãos. Eu quero pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias, aquele que trouxe Bíblia, amém? Aquele que está com tablet, dá um clique aí no telefone, tem sinal de internet. Pastor, traz minha Bíblia, pastor. Opa! Rapaz, já perdeu o som, só tocando isso aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, amém, irmãos? Mas para podermos ter a compreensão dessa passagem, eu não seria assim, não queria pular alguns versículos, então precisamos ler o texto todo, amém? Lucas 24, verso 13, vou tentar
ser o mais breve possível. Amém? Amém. Diz a palavra, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E eles lhe disseram: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, ele o deu. Abrindo-se-lhe os olhos, então o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos repetir isso aqui? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Amantíssimo e eterno Deus, eis a tua palavra, eis aqui um povo ao qual o Senhor separou para esta noite. Senhor, perdoa os meus pecados, tu conheces todos eles, e a ti, Senhor, entrego a minha vida, e que tu possa, ó Deus, nesse momento, usar-me, ó Deus, para falar um pouco do teu amor para os meus irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a vida, ela chega um momento na vida de cada um de nós que nós precisamos desprender de algumas coisas. Quando nós somos crianças, acabamos deixando de lado alguns brinquedos que gostávamos tanto de brincar com esses brinquedos. Você não se vê mais brincando de comidinha com boneca, né? Você não se vê mais brincando, não sei se aqui a turma se lembra, dos Forte Apache, né? Dos soldadinhos de chumbo. Você começa a se desprender dessas coisas. E quando o cara a pessoa cresce, tem que casar, tem que se desprender do lado dos pais. É como diz aquela propaganda na internet,
né? É uma vida de OLX, desapega, 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 desapega. É uma vida de desapegar. A nossa vida é assim, é desapegando. Às vezes você está morando num bairro, numa situação, de repente você é obrigado a se transferir, aí fez um número de amigos ali, né? Eu, por exemplo, quando eu venho para cá, eu tenho uma roupa aqui tremenda. Entendeu? Porque eu tenho muitos amigos aqui, graças a Deus. E você é obrigado, por certas circunstâncias, a se transferir, e você se vê ali, se desprendendo de certas coisas. E a palavra de Deus, ela também é assim. Olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, desapega dela, e vai para a terra que te mostrarei. Interessante. Sai, mas vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, uma vida de incertezas. Parece que a palavra de Deus é uma vida de incertezas. Deus pede para que o homem largue, abandone uma situação e vá para uma outra que Deus já preparou, mas esse homem não viu ainda. Ele não viu em cartão postal, ele não viu em foto, ele não viu na internet, ele não viu em nada. Ele só ouviu uma palavra. Se formos enumerar os homens de Deus, as mulheres de Deus que ouviram o chamado e que se desprenderam, se desapegaram, por causa de uma voz, e seguiram essa voz. O interessante é que, ao ouvir essa voz, a caminhar ouvindo essa voz, tudo aquilo quanto eles esperavam dessa voz, da promessa dessa voz, foi se realizando a cada momento. Olha que interessante. Ouve-se uma voz, obedece essa voz, e vai caminhando, 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 e as coisas acontecendo por causa de uma voz. Isso faz me lembrar Tomé, né? Que queria muito tocar nas mãos de Jesus. Jesus disse: mais fé terão aqueles que não me viram, mas crerão na minha palavra. As pessoas que estão trabalhando são os discípulos de Emaús. Esses discípulos, amado, durante o período que eles estiveram com Jesus ali naquela evangelização, vendo os milagres acontecendo, tendo os momentos de descontração com Jesus, que eu creio que meu Jesus era um cara muito brincalhão. A prova que ele é brincalhão, que ele chega e pergunta para ele assim: quais? Dá uma de irônico. A coisa era com ele mesmo. E ele fala assim: quais? O que está vendo? O que está vendo aí, cara? Mas eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava num corpo glorificado, transformado. Esses homens, então, estavam vivendo ali momentos maravilhosos com Jesus, e de repente, Jesus é preso, crucificado, morto, e parece que aquelas promessas, todas aquelas coisas que Jesus estava falando na vida deles, para a vida deles, tinha cessado. Acabou. Logo de pronto, o que eles fizeram? Retornaram para as suas cidades. No caso desses dois pai-irmãos. Eles conviveram com Jesus. Eles almoçavam, jantavam, brincavam, pescavam. Tinham intimidade com Jesus.
Jesus dizia para eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue por um traidor, vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar, amém, igreja? Amém. Eu vou ressuscitar. E eles viram tantos milagres que Jesus fizera. Reconheceram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o próprio Deus na terra. Mas mesmo assim duvidaram, porque era o terceiro dia e não tinha terminado o dia. Pegaram suas mochilinhas, botaram nas costas e foram lá. Diz o texto que eles estavam a uma distância de 60 estádios. Isso calcula-se mais ou menos de 11 a 12 quilômetros de distância. Quase uma ponte de Niterói. A pergunta nessa noite: a que distância você está de Jesus? A que distância você tem estado de Jesus? O Jesus que você tem ouvido, o Jesus que você tem visto fazer tantos milagres na vida de tantas pessoas, o Jesus que tem abençoado tantas pessoas, transformado a vida de tantas pessoas, você tem visto, assim como esses discípulos, tem visto os milagres acontecendo, mas mesmo assim, está se distanciando. Aí Jesus aparece. É para esse tipo de pessoas que Jesus aparece. Cola do ladinho. Aleluia por isso. A fim de ouvir quais são as nossas queixas, as nossas incógnitas, as nossas dúvidas, os nossos reclames. Se tem uma coisa que Jesus gosta de ouvir, as nossas lamúrias. Jesus gosta de ouvir as nossas queixas. Jesus gosta de ficar ouvindo. Mas Ele gosta de ficar ouvindo não para ficar, é mesmo, ou vida, ou azar. Sabe aquela raposinha? Ou vida, ou azar. Não. Ele quer ouvir a minha, a sua súplica, a minha, a sua reclamação, para dizer para você: eu tenho todo o poder. Amém. Eu posso mudar a tua história. Eu posso mudar a tua vida. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra para mudar o quadro da tua história. Amém. Os discípulos, ao ouvirem isso, ele perguntaram: que negócio estava vendo? O que era aquilo? Começaram a voltar. Epa, peraí. O papo aqui tá bom. O papo com esse cara é bom. Vamos voltar. Não tem um amado ou amada que quando começa a ouvir Jesus falar no seu coração, ele não volta para casa. É verdade. Ele volta para casa. E a casa do homem, a casa da mulher não é outro senão a casa de Deus. A casa do homem, a casa da mulher não é o mundo, não é as ruas, não é essas coisas ruins que eu não gosto nem de ficar mencionando, que não é lugar disso aqui. A casa do homem, a casa da mulher é na presença de Deus. E aí ele dá um reverso. Faz igual Michael Jackson. Se eu soubesse aqui, eu fazia igual. De repente eu venho com contrato aí, mas não quero deixar essa coisa. Mas é isso que acontece, não tem outro jeito. Quando tu ouve a voz desse Deus maravilhoso, você volta.
voltar, não tem outro jeito. Até porque, amados, a geografia ele mostra que Emaús era uma cidade que era para baixo, ou seja, descendo. E o que significa isso no mundo espiritual? Todo homem que se afasta de Deus, amado, pode ter certeza, a vida dele já está de ribanceira abaixo. É verdade. Se declinando. Emaús era descendo. Ele estava na cidade santa, Jerusalém, no alto, porque Jerusalém era no alto. E eles começam a descer, voltar para Emaús. Aí Jesus falou: peraí, vou pegar aqueles dois errados. Vou pegar aqueles dois. O interessante, amados, é que eles terminam. Não pode falar muito tempo. Que eles só conseguiram perceber que aquele homem que estava ao lado deles era o próprio Jesus, na hora que Jesus partiu o pão. Eles perceberam no jeito, eles perceberam nas palavras, no ato. Peraí, só um me ensinou a compartilhar. Só um me ensinou a não ser egoísta. O que é partir o pão? Partir o pão é não ser egoísta. É aprender a compartilhar. É aprender a dividir aquilo que você tem com o próximo. Só esse me ensinou a desapegar e me entregar. Aleluia. Aleluia. Só esse me ensinou que o sentido da vida não é ser egoísta. Só esse me ensinou que a vida só tem sentido quando eu estou ao lado do meu próximo. Compartilho com ele as minhas dores, preocupo-me com ele quando ele está numa situação de dificuldade, não o abandono. Aí eles perceberam que era Jesus. E aí eles dizem um para o outro: porventura não ardia os nossos corações quando ele abria a Escritura? Amados, esta palavra, que não é minha, não é de homem algum, é do próprio Deus. É verdade. É a palavra que tem incendiado os corações de muitas pessoas. É verdade. É a palavra que tem penetrado no coração do homem e feito uma mudança tremenda. Você não se entende mais. Mas quando eu digo que você não se entende mais, não é que você vai sair rasgando dinheiro, pelo contrário, nem pulando de ponte, não. É que a vida mudou para você. Você agora ouve uma voz que fica te dizendo: olha, cara, eu tenho o melhor dessa terra para você. E você fica seguindo essa voz. Olha, eu tenho o melhor para você. Buscai a mim em primeiro lugar, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. E você se mergulha nisso, e você se entrega nisso. E as pessoas ficam te perguntando: mas quem é que está falando isso contigo? Quem disse para você que essas coisas vão mudar a sua vida? Quem disse para você que o seu lar vai ser restaurado? Quem disse para você que você vai conseguir se libertar desse negócio? Não sei, uma voz está falando no meu ouvido. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Aleluia. Amados, como precisamos pedir: Senhor, permita-me ouvir a tua voz. Seja o que você estiver passando nesse momento, amados, existe um que sonda o teu coração e te conhece muito bem. O salmista entendia isso: Senhor, tu me sondas e me conheces.
sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar. Que Deus tremendo. Glória a Deus. Tem a nossa vida em suas mãos. E tudo que Ele quer, amado, é nos abençoar. Amém. Caminhar conosco nas dificuldades, caminhar conosco nas alegrias, nas tristezas, nas bonanças, mas estar sempre conosco, dizendo: esse vento vai passar. Esse vento vai passar porque eu dou ordem ao vento para parar, diz o Senhor. E você falaram isso, mas quem é este que até o vento ele manda parar? Aleluia! Olha o Deus que você tem, amado. E Ele está vindo. Amém, Jesus. E neste Natal, possamos verdadeiramente dar presente, sim. Mas acima de tudo, receber o melhor de todos os presentes. O melhor de todos os presentes está aqui hoje. Eu creio porque a palavra de Deus me diz isso. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Que tem mais de Amém, Deus. Jesus. Se você ainda não entendeu, não consegue ouvir esse Jesus falar contigo, se você ainda não consegue sentir esse coração arder, abre teu coração. Peça a Ele: Senhor, retira a minha incredulidade. Durante muito tempo eu fui um cara incrédulo, eu fui um cara cético, ou seja, duvidoso. Eu não acreditava nessas coisas, eu tinha uma vida materialista, eu achava que o meu trabalho é que faz as coisas acontecerem, é a vida que eu tenho, é a saúde que eu tenho, é as condições financeiras que eu tenho, é a minha capacidade intelectual que eu tenho, que me faz ter essas coisas. Mas agora não, Senhor, agora eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque o Senhor permite, aleluia. Glória a Deus. Então quando o homem começa, amado, se humilhar nessa presença, nesse entendimento, aí Deus diz assim: agora sim a gente vai conversar tete a tete. Vou falar contigo, Jorge, é isso. E ele fala, amado. Você pode ficar meio assim, mas Ele vai falar contigo. Deus está querendo te pegar nessa noite, amado. Amém. Saculejar você. Aleluia. Tirar tudo que está atrapalhando, tudo que está demais, tudo que está impedindo de você caminhar nessa presença maravilhosa. E aí sim, aí Ele vai ter um tete a tete contigo. Eu vou te dizer, não é para te julgar, não vai ser para te chicotear, não vai ser para te condenar, mas pelo contrário, Ele vai dizer para você: olha aqui, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que maravilha. Aleluia. Esse é o Deus que servimos. Não é o Deus do juízo, é o Deus da graça. Pregamos um Deus da graça, o Deus da graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos esse presente. Já imaginou? Você está em casa de repente, você está em casa de repente, aí recebe lá um jogo de sofá lindão, uma cozinha toda montada, e de repente até um pacote de dinheiro, glória. Aí você diz assim: poxa, mas eu não merecia isso. É assim mesmo, nós não merecemos isso não, mas homens pecadores, homens maléficos, homens horríveis, homens que até depravados, salteadores, gente que não tinha assim valor nenhum. Jesus vem com esse grande presente e faz a gente ficar assim, alegrão na presença de Deus. Que Deus abençoe. Aleluia.